Feliz sábado. Vamos dar um feliz sábado para o Senhor? Depois eu conto para vocês por quê. Feliz sábado. Feliz sábado. Sabe por quê? Eu odiava essa palavra. Não gostava mais de jeito nenhum. Porque eu sempre dizia que o Senhor é Senhor de todos os dias. Era essa a resposta que eu dava aos adventistas que eu tanto odiava. A minha vida cristã, ela começou aos 5 anos de idade, na igreja metodista, tradicional. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher católica, apostólica, romana. Só que nós nunca íamos à missa. Minha mãe ia, nós não, crianças não, só minha mãe. E eu acredito que já era uma provisão de Deus para nossas vidas. E tinha uma vizinha, não tem porque ela está viva ainda. Tem uma vizinha, lá no Taboão da Serra, que essa senhora todos os dias passava pela porta da minha casa e falava para minha mãe: vamos à igreja, leva seus filhos à igreja. E minha mãe falava: não. E quando a vizinha passava, minha mãe dava uma banana para ela e falava assim: como eu odeio crente. E nós ali, vendo isso, fazíamos a mesma coisa que a minha mãe fazia para a vizinha que estava seguindo o caminho dela. E nós repetíamos também: nossa, a gente não gosta de crente. Nem sabíamos o que era. A responsabilidade do que os pais dizem, as crianças escutam e colocam em prática. Então, isso eu trouxe para a minha vida depois. E um dia, ela não desistiu. Foi 2 anos e ela nunca desistiu de convidar a minha mãe. E um dia, ia ter uma programação naquela igreja, e eles colocaram aquele alto-falante de... Vocês conhecem aquele alto-falante de Peixeiro? Da Pamonha? É aquele lá. Eles colocaram bem em cima do teto da igreja. E ali começou a tocar vários hinos e anunciar a programação que ia ter naquele fim de semana na igreja metodista. E minha mãe estava em casa, a vizinha passou, convidou, ela deu banana, falou o que tinha que falar, e a vizinha foi embora. E naquele domingo, em especial, começou a tocar vários hinos, vários. E minha mãe estava sentada na cama dela, fumando o cigarro dela, e, de repente, começou a tocar o hino: segura na mão de Deus e vai. Eu me lembro assim, é muito viva a memória de ver minha mãe jogar a bituca, apagar, sair, catar um, catar outro, todo sujo. Nós estávamos todos sujos, brincando, todo sujo. Nós vamos lá na igreja hoje. E eu falei: mãe, minha senhora odeia crente. Não, nós vamos hoje. Nós vamos agora. E vocês vão sem tomar banho, vocês vão do jeito que vocês estão, mas nós vamos na igreja. Pegou eu, a minha irmã e meu irmão. E levou nós para a igreja. Minha mãe entrou na porta daquela igreja, comigo segurando aqui, a minha irmã do outro lado e meu irmão aqui. E o meu irmão ficou na porta, meu irmão não entrou. E ela, entrando, a dona Joana, essa senhora veio nos receber, de braços abertos. E minha mãe entrou e minha mãe disse uma frase assim: eu nunca mais vou sair daqui. Nunca mais. E nós entramos. Eu fiquei ali. Nós tínhamos a escolinha dominical, mas meu irmão não participou. Ele ficou na porta da igreja. Ele não quis entrar. E nós participamos da escola dominical, fomos o outro domingo. E a gente, naquela época, nós só nos batizávamos com 12 anos de idade. Era o batismo, com 12 anos. Não batizava mais cedo as crianças, nem com autorização dos pais. Era só com 12 anos. E aos 12 anos de idade, eu me batizei na igreja por aspersão. Vocês sabem o que é aspersão. Que nem na igreja católica. A gente põe a cabeça num tanque e o pastor vem e joga água na nossa cabeça e nos batiza. E eu ganhei a Bíblia, minha primeira Bíblia. Eu tenho ela guardada até hoje. E eu ganhei a minha Bíblia. E comecei a ler a Bíblia.
Dali por diante eu comecei a ler a Bíblia. E um ponto que me chamou a atenção foi o batismo de Jesus. Mas me chamou muita atenção eu lendo. Eu não entendia muito porque na igreja eles não ensinam muito. O pastor lê uma parte e ele fala sobre aquele texto. A gente lê a Bíblia, mas você entende o que está escrito ali. Então eu li sobre o batismo de Jesus no Jordão. E que ele se batizou. E aquilo ficou na minha cabeça. E no domingo seguinte foi a primeira pergunta que eu fiz para a minha pastora. Falei, pastora, o meu batismo foi errado. Jesus, ele se batizou deitando, mergulhando na água. E eu me batizei com uma concha. Não é o que a Bíblia está dizendo, não é isso? E ela me respondeu assim, não, Fátima. Batismo é só uma simbologia. Essa foi a resposta que ela me deu. Mas não me convenceu. E eu continuei ali, continuei lendo a Bíblia. E um dia eu visitei a igreja O Brasil para Cristo. Sentei na igreja porque eu achava impossível não ter uma igreja que fizesse um batismo sem ser a católica que não fosse por concha. Deveria ter alguém ou alguma pessoa que seguisse a Bíblia. E eu fui para aquela igreja, assisti o culto, e no final do culto eu pedi para falar com o pastor. Eu tinha 13 anos de idade. E eu pedi para falar com o pastor da igreja. Falei, pastor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Aqui nessa igreja se batiza da mesma forma que Jesus foi batizado? Ele falou, sim. Eu falei, mas não é com concha. Ele falou, não, Jesus não foi batizado com concha. Jesus foi batizado por imersão no Rio Jordão e me contou tudo que eu já tinha lido. Eu falei, então tá, pastor, eu sou da igreja metodista, eu vou vir congregar nessa igreja com a minha família, porque eu quero esse batismo. E eu cheguei na minha casa naquela noite toda feliz, contei para minha mãe, para minha irmã, e falei, nós vamos para essa igreja, porque lá o batismo é certo. E minha mãe concordou comigo, falou, vamos conhecer a igreja. E nós fomos para o Brasil para Cristo. E eu tive o privilégio de conviver um pouco com o missionário Manuel de Melo. E eu era apaixonada por aquele homem, pelo trabalho daquele homem missionário. Eu era apaixonada por tudo que aquele homem fazia. E sempre que eu podia, eu estava na igreja da Lapa com ele, ali olhando tudo que ele fazia. Eu só tinha 14 anos de idade. E o meu pastor, o João Batista, ele falou assim, você tem muito amor, porque eu vejo você estudando, eu vejo você no nosso pé. Ele falou assim, eu disse para ele, eu quero aprender, porque eu quero mostrar para as pessoas esse Jesus. Porque eu me apaixonei por ele, a partir do momento que eu ganhei aquela Bíblia, e comecei a ler, eu me apaixonei pela história dele. Eu me apaixonei por ele. E dali por diante, o pastor ele foi investindo muito em mim. Cursos, eu fazia cursos pela Igreja do Brasil para Cristo, até que eu completei a maioridade. E o pastor falou assim, você vai fazer teologia agora. Porque a nossa igreja vai abrir para ter pastoras na igreja. E eu quero que você seja uma. E eu fiquei com o coração saltitante de alegria. E antes disso, eu me batizei do jeito que eu queria. Eu fui lá para a igreja central, lá eu me batizei com o missionário Manuel de Melo, eu, minha mãe e minha irmã. Meu irmão continuou na porta, só assistindo. Então, nós nos batizamos. Foi o dia mais feliz da minha vida, concretizado, porque eu realizei o meu sonho. Me batizei da maneira que eu tinha sonhado e que eu tinha lido na Bíblia. E dali por diante eu não parei mais. E eu falava de Jesus, e o pastor assim, ele abria para que os jovens pregassem ao ar livre. Então nós íamos para a praça pública pregar, nós cantávamos em praça pública, e o pastor sempre escolhia um para pregar. Sempre um para levar a mensagem, um jovem, um adolescente ou um juvenil. Tinha a equipe ali da igreja. E nós íamos pregar em praça pública, fazer evangelismo. E a maior alegria era fazer o evangelismo. Sair, entregar um papel, ver uma pessoa aceitar Cristo.
E antes não tinha tantos recursos que nem tem hoje. Porque antes era tudo ao vivo. Não tinha muito, a gente não era usado muito playback nas igrejas. Era mais os instrumentos mesmo que eram usados. E multidões de pessoas levantavam, ouvindo o hino, foi na cruz, onde eu vi. E aquilo me enchia de alegria, porque assim mais e mais pessoas estavam vindo para o reino. E minha vida continuou. Eu vou resumir bastante para vocês, porque é muito grande e o tempo não vai dar. E eu continuei a minha caminhada cristã. Me casei de maneira errada. Meu primeiro casamento foi errado. Gostei de uma pessoa que não era da igreja. Mas eu acreditava que ele, por não beber, por não fumar, por ser uma pessoa boa, seria um ótimo casamento. Me casei. Foram 12 anos de, bem assim, terríveis. Bem terríveis. Tive com ele 2 filhos lindos. Minha filha está até aqui com o esposo. Tem 1 mês de casada. Está aqui com o esposo. E foi duro. Foi penoso. E eu falei, se eu constituir um matrimônio, eu vou com ele até o fim. Porque a Bíblia diz assim, que a mulher santa, ela santifica o homem. E a Bíblia sempre foi a minha direção. Sempre foi a minha bússola. Mas um dia ele resolveu ir embora com outra pessoa, e foi e me libertou. Mas também eu não quis me casar mais. Eu disse, eu vou entrar na obra com tudo agora. E foi exatamente o que eu fiz. Voltei a estudar e comecei a pregar, abri aqui, abri pontos de pregação ali. E um dia, os pastores, aí eu já tinha saído da Igreja Brasil para Cristo, tinha ido já para a Igreja Assembleia de Deus, com uma carta de indicação do meu pastor, porque aonde eu vim morar não tinha uma Igreja Brasil para Cristo ali. E o pastor deu uma carta para que eu pudesse congregar na igreja Assembleia, que tinha ali a doutrina bem perto da igreja O Brasil para Cristo. Então, eu vim congregar na igreja Assembleia de Deus, Belém. E comecei a congregar ali. Só que chegou num tempo da minha vida, de missionária dentro da igreja, de pessoas aceitando Jesus, e de trabalhos voluntários, que o pastor disse para mim, a gente não tem mais onde te colocar, então nós vamos te mandar para a União de Pastores. Como você já tem essa recomendação, você lá já fez a teologia, então você está mais do que indicado a trabalhar. E vários pastores me indicaram a ir participar da União de Pastores do Butantã. Tudo em São Paulo. E eu comecei a participar no setor de evangelismo da União de Pastores. Ali, nós trabalhávamos com 85 ministérios de várias denominações. Eram 85 ministérios de várias denominações e de várias doutrinas. E a união, ela era formada para que as igrejas pequenas tivessem uma estrutura para que elas fossem aumentadas em membros, em números de membros. E cada um que participava da união, cada igreja que era ligada a essa união, tinha, pelo pastor presidente da união, uma vantagem. Era mandada para lá pessoas para pregar o evangelho, evangelizar aquele bairro pela união, e ali vidas serem alcançadas. E a igreja não tinha custo nenhum referente àquele evangelismo. De 1 mês, de 1 semana, a igreja que escolhia, o pastor que determinava quanto tempo ele queria de evangelismo. E eu era responsável por montar esse evangelismo para essas igrejas. E o pastor, vendo que as pessoas tinham muito carinho por mim, o pastor me tirou e começou a me mandar para as igrejas. Ele começou a mandar que eu fosse e fizesse aquelas, não seriam semanas de oração,
seriam ficar ali dias em evangelismo com aquela igreja. Então, ele me mandava campanhas. Ele me mandava para fazer campanhas em determinada igreja, em determinado local. E eu ia. E nessa ida, eu comecei a fazer um programa de rádio. E antes do programa de rádio, só um pouquinho, o que aconteceu com a minha família? A minha irmã e meu cunhado me mandaram um convite que iriam se batizar na igreja, adivinha qual? Adventista. E vou falar para vocês o porquê do meu não aceitar a igreja adventista. Quando eu fazia teologia, tinha terças-feiras que era o dia de estudarmos seitas e heresias. Adivinha quem era a segunda maior igreja de heresias? Vocês são a segunda. Tem uma primeira ainda, vocês são a segunda. Isso, Testemunho de Jeová. E tem uma terceira, tem uma quarta, tem outras. A igreja é a segunda. E ali o pastor, quando ia dar, ele falava da igreja adventista, não da igreja adventista na doutrina da Bíblia, porque ele dizia, as pessoas que estão na igreja adventista são totalmente conhecedores da Bíblia, da palavra. O que atrapalha os adventistas é eles terem uma mulher que manda neles. Ellen White. Uma mulher totalmente demoníaca. Que teve uma visão que diz que é de Deus, mas não é de Deus. Ela pôs um foco na igreja totalmente demoníaco. Então você imagina o amor que eu tinha. Eu tinha um amor assim. E foi bem na época que estavam construindo a igreja do Jardim Monte Alegre. Que tem a escola lá hoje também no Jardim Monte Alegre. Essa igreja estava sendo construída. E nós passávamos ali na frente, eu e meu pastor, e a gente falava assim, mais uma seita diabólica sendo levantada. E o pastor dizia assim, vamos orar porque a raiz do mal não vai prevalecer aqui. Aí eu falava para ele, em nome de Jesus. Aí depois de tudo isso, a minha irmã manda um bilhete para minha casa dizendo, venha ao meu batismo. Eu vou me batizar. Eu falei, mas ela já é batizada. Aí embaixo estava o endereço da igreja. A igreja é o endereço da igreja. Eu falei, ela está louca. Vi correndo à casa da minha irmã. Falei para ela, você não pode fazer isso com a tua vida. Que onde você quer se colocar? Você está no lugar certo, você está agindo da maneira certa. Deus abençoou a tua vida, está abençoando a tua vida. E você está indo para o lugar para quê? Para destruir tudo que Deus tem feito por você? Eu não quero, eu vou orar por você, porque Deus não vai permitir que eu esteja no céu e você não. E minha irmã me respondeu assim, vamos orar. Eu vou orar para o meu Deus e você ora para o teu Deus. Falei, então tudo bem. Não fui ao batismo dela. Claro que eu não fui. E comecei aí um programa de rádio. E nesse programa de rádio, fazia todas as tardes, várias pessoas ouviam a programação. E tinha uma menininha, ela já está uma mocinha hoje, da Assembleia, que essa menina pedia em todos os programas, Amor Rompe Barreiras, da Eveline. Todos os programas, essa menina ligava, pedia 2, 3 vezes o Amor Rompe Barreiras. A gente tocava uma para ela não ficar triste. Nós tocávamos uma. E antes do meu programa de rádio, tinha um outro programa. Adivinha de qual igreja? Pastor Erasmo Correia. Eu chegava mais cedo, sentava, montava a pauta do programa, estava ali montando, vendo tudo, e ele terminando o programa dele. E nós ali, olhando. Eu entrava e ele saía. E ele era o pastor da minha irmã. Eu entrava, ele, fala, missionária abençoada. Um dia eu vou te ver sendo missionária da igreja adventista.
E eu disse ao pastor Erasmo, só pela misericórdia de Deus, só se Deus não me amar, porque isso, o senhor pode ter certeza que não vai acontecer. Ou, se a igreja adventista tirar Ellen White, quem sabe? E entrava para fazer o programa. E um dia, eu estou fazendo o programa, o menino da rádio me chama e fala, olha, tem um professor, ele era professor, ele não era pastor ainda, ele faz um programa numa outra rádio, ele está querendo fazer um link daquela rádio para cá, e vai pegar um tempinho do seu programa, mas eu estigo um pouquinho ele. Adivinha de que igreja era esse outro pastor, outro professor? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse pastor, vocês conhecem ele. É o pastor Gonçalves, pastor Assis, era ele. Ele falou, quem é? O professor Assis. Ele faz o programa, quer fazer um link. Eu falei, eu não vou dar horário para ele. Mas de jeito nenhum. Eu falei para ele, Rodrigues, ainda mais para quem? Para ele. Mas jamais eu vou fazer isso. Não vou fazer. Pô, eu estou aqui para lutar, para exterminar tudo isso e vou abrir espaço para que isso aconteça? Nem pensar. E aconteceu que assim que terminou o meu programa, quem estava lá? Professor Assis. Todo animado. Irmã, eu falei, eu não quero conversa com o senhor. Eu já disse, o senhor conversa com o dono do rádio. Eu não vou dar lugar, não vou dar espaço. E eu faço essa programação tem patrocinadores, e eu não vou nem pedir para ele abrir espaço, porque ele sabe que eu não vou dar espaço. Mas, irmã, assim... E começou a explicar. Eu falei, conversa com um rapaz do rádio, vamos ver o que a gente faz. E eu vou conversar com as pessoas e com os meus pastores. E conversando numa reunião com os meus pastores dizem, não tem problema, abre, você termina um pouquinho mais tarde. E eu liguei para o dono da rádio e falei para ele que tudo bem. E quando eu chegava na rádio, terminava o pastor Erasmo, entrava já o link com o programa dele. E eu ficava sentada ali ouvindo o programa dele. E muitas vezes eu levantava e não ouvia. Saía, ia tomar o meu cafezinho lá na frente. E assim que faltavam uns minutos, ele orava, eu entrava com a programação. E um dia, um rapaz que ouvia a programação, e eu falei no rádio sobre isso, tá? Eu falei assim, gente, vocês perdoam, eu estou começando um pouquinho mais tarde, é porque uma seita abençoada, vocês já ouviram, está pegando um pedacinho do programa. Mas tudo bem, as pessoas que me ouviam, e não tinha nenhum problema para elas ouvir isso. E um dia, um rapaz me parou na rua, estava indo para a rádio, ele falou assim, você que faz esse programa de rádio agora? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou assim, eu gosto muito e gostaria de pedir um louvor, você toca lá? Toco. Ele falou assim, você está fazendo programação numa igreja aqui? E pediu o endereço, ele falou assim, eu vou lá. Eu estou abandonado, estou sem Jesus, estou nas drogas, e eu quero ver se eu consigo me libertar de tudo isso. E eu dei o endereço da igreja para que ele fosse lá. E esse rapaz, ele foi uma das pedras, assim, angular mesmo, para que a coisa acontecesse. E ele começou a ir nas programações comigo, começou a me acompanhar nos cafés que tinha com os pastores, ele começou a me acompanhar em outras igrejas que eu ia fazer os evangelismos. E ele observava tudo. E o mais interessante foi que ele deixou a bebida, ele deixou as drogas, ele emagreceu, estava com a família desestruturada também. E ele começou a ir. E um dia, esse rapaz chegou para mim e me perguntou assim, Fátima, se você morrer agora, você vai para onde? E eu respondi, vou diretamente para a glória. E ele falou assim, então vamos fazer um trato? Se você me mostrar na Bíblia, que eu sei que você ama, que você venera essa Bíblia, mas se você achar na Bíblia, aonde está escrito, versículo, capítulo, tudo, e me mostrar, eu vou me batizar na tua igreja. Eu disse amém. Amanhã mesmo eu já te dou essa resposta. Ele falou, não,
não precisa dar a resposta amanhã. Eu te dou 3 dias para você me dar a resposta. Falei, não, já te dou amanhã. Não, te dou 3 dias. Amanhã você não vai ter a resposta. Te dou 3 dias. Porque você vai ter que procurar capítulo. Então, te dou 3 dias, tá bom? Tá bom. Só que eu comecei a procurar essa passagem. Eu acho que ela não tem na minha Bíblia. Na minha não tem. Mas aconteceu uma coisa extraordinária na minha vida. De madrugada, eu ouvia me chamar. Fátima. E eu levantava, olhava o quarto dos meus filhos, da minha mãe que morava comigo. E nada. E eu voltava a dormir. E eu ouvia de novo me chamar. Eu falei, mas meu Deus. E comecei até a ficar preocupada. Mas vinha no meu coração muito forte. Abra ali Apocalipse. Abra ali Tessalonicenses. Era muito forte as passagens. E eu abria. Eu falei, abri Apocalipse. Os mortos encontrarão primeiro com o Senhor. Ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor primeiro nos céus. Os vivos em Cristo. Eu falei, não, vamos de novo. Aí eu fechava os olhos, fechava e abria de novo e ia olhar de novo. Não é assim. E eu fechava e abria os olhos. E no meu coração vinha muito forte, é assim. Leia de novo. E eu lia de novo. E aquilo, meu coração começou a acelerar de uma tal maneira que eu falava para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer comigo? Isso não está acontecendo. Não é assim. E na minha mente bem forte, é assim. Eu vou te mostrar. E meu amigo veio no 3º dia. Só que eu ainda não tinha resposta para dar para o meu amigo. Porque nesses 3 dias, eu fui acordada pelo Espírito Santo de Deus. E foi me mostrado passagens que eu não tinha lido ainda na Bíblia. Eu falo para vocês que eu não tinha lido ainda, porque eu já li. Mas a cegueira era muito grande e eu não via o que estava escrito na Bíblia. E quando começou a cair esse visgo dos olhos, e o Senhor começou a me revelar a palavra, do jeito que ela é e como ela é, aquilo foi uma surpresa muito grande para mim, aquilo foi uma descoberta que eu mesma, até hoje, quando eu falo, meu coração está aqui dispara, e eu penso em 1001 pessoas que eu imagino que um dia vão descobrir e vão se surpreender como eu me surpreendi com a palavra. E meu amigo voltou numa quarta-feira e disse para mim, e aí? E eu falei com ele bem baixinho, olha, hoje eu coloquei outra pessoa para pregar lá no meu lugar. E os olhos estavam desse tamanho de inchado, de tanto chorar. Eu falei, eu coloquei outra pessoa, me leva que eu quero assistir um culto na igreja adventista. E esse meu amigo falou, amém, glória a Deus, eu sabia que Deus ia fazer isso, eu sabia que Deus ia te mostrar, eu sabia. Eu falei, como que você sabia? Ele falou, eu nunca te falei, mas eu vou te falar. Eu sou ex-adventista, estou há 16 anos afastado, mas como eu sabia que você odiava adventista, eu nunca falei para você que eu era. Eu fiquei estarrecida na frente dele e falei, tudo bem agora, me leva lá. E eu entrei na igreja adventista para assistir um culto pela primeira vez na minha vida. Sentei, chorei, ouvi a palavra, ouvi a mensagem musical. Meu amigo levantou, pediu para que a igreja orasse por mim. Eu entrei naquela igreja, ninguém me cumprimentou, saí daquela igreja, ninguém me cumprimentou. Fui 5 vezes assistir culto lá, ninguém me cumprimentou. Na 5ª vez, eu sentei perto de uma moça e ela disse, é a primeira vez que você está vindo aqui? Eu falei, não, é a 5ª. Se eu tivesse que desistir desse Deus, eu tinha desistido na primeira e na segunda.
a importância de nós recebermos as pessoas e abraçarmos a pessoa na nossa igreja. Porque ali a gente vai buscar tudo aquilo que nós não temos ainda. E eu continuei com o programa de rádio. Só que aconteceu uma outra coisa no programa de rádio. Aconteceu que começou a ligar vários adventistas perguntando se o programa era adventista. E eu disse, não, não é. Nossa, irmã, é que você está falando igual adventista. Eu, não é adventista. E o pastor meu falou, o que está acontecendo? Eu estou ouvindo o rádio e muita gente ligando, perguntando se você é adventista. Falei, eu não estou entendendo por quê. Mas eu já estava começando a receber a mensagem. E não foi homem que me deu essa mensagem. Foi o Espírito Santo de Deus. Porque o Braulio, jamais ele ia conseguir me dar o estudo bíblico. Ele não sabia nem mais por onde começar. A única coisa que ele me deu foi livros. Um primeiro livro que eu li em 3 dias, História da Redenção. Por quê? Eu precisava conhecer Ellen White. Eu precisava saber o que essa mulher falava. Eu precisava conhecer essa mulher. Li em 3 dias História da Redenção. Ele, quando chegou em casa, eu falei, acabei. Tem outro? Ele falou, você não acabou. Eu contei o livro inteiro para ele. Ele falou, você acabou. Não, eu tenho outro. E eu comecei a ler e ver os DVDs do Neumuel Stina. Vários CDs eu comecei a assistir em casa. Tudo escondido da União. Não contei mais para eles. Era tudo escondido. Eu não podia falar. E comecei a quê? A mostrar para meus outros amigos. Comecei a mostrar para meus amigos que eu amava, que era da igreja. Montava uma reuniãozinha à noite, 10, 11 horas na casa deles, levava o DVD, levava os livros e ali nós começávamos a ler, escondido. E chegou uma hora que esse amigo disse assim, eu não tenho mais o que fazer com vocês. Você tem, Fátima, que procurar o professor Assis. Eu falei, não, eu briguei com esse homem. Não posso procurar ele. Ele falou, mas ele não liga. Ele sabe que é assim. Procure ele, ligue para ele. Eu falei, meu Jesus. Aí eu não liguei, eu pedi para o dono da rádio ligar, dizendo para ele descer que eu precisava falar com ele. E quando ele desceu na rádio, eu estava terminando uma meditação, de uma meditação muito antiga de 1999 da igreja. Eu estava terminando de ler a meditação. Ele estava assim no vidro, ele de escurinho que é, ficou branco. E sentou, e chamou o menino e falou, o que está acontecendo? Ele falou, nem eu sei. Nem eu sei, mas ela quer falar com você. E acabou o programa, eu orei. Depois a menina ligou de novo e falou que queria ouvir o hino, O Amor Rompe Barreiras. E eu toquei para ela O Amor Rompe Barreiras. Eu toquei para ela. Dei até um CD da Eveline de presente para ela. Eu toquei. Toquei para ela O Amor Rompe Barreiras. Deixei tocando e saí para falar com o professor Assis. E falei para ele, o senhor tem um tempo agora? Ele falou assim, não, mas eu arrumo. O que você quer? Eu quero que o senhor me explique hoje tudo sobre o sábado. Eu quero saber do sábado hoje. Do sábado. De Ellen White eu não preciso mais saber porque eu já sei. Eu quero saber do sábado. E naquele dia nós passamos 7 horas na minha casa, falando sobre o sábado e vendo sobre o sábado na Bíblia. Porque os outros mandamentos, sem problema. Sem problema. E eu disse para ele, quando nós terminamos o estudo, depois de 7 horas, eu falei para ele, nossa, eu nunca amei Deus, né? Ele falou, amor, sim. Da tua maneira, do teu jeito, mas ele aceitava o teu amor. Ele aceitou o teu amor. Só que hoje, você vai passar a amar ele verdadeiramente. E a partir daquele momento, sem que nenhum pastor soubesse, eu comecei a guardar o meu sábado. E naquele dia foi revelado para a minha família que eu estava recebendo a mensagem adventista. E minha mãe disse, puxa, graças a Deus. Tanto que eu estava orando a Deus para que nós ficássemos todos numa igreja só. Todos numa igreja só. Porque o meu filho, ele estava indo na igreja adventista.
E eu disse para ele assim: filho, se você ama a mamãe, saia dessa igreja. Vamos junto com a mamãe para a igreja dela. E meu filho saiu, minha mãe saiu, e começaram a ir comigo na minha igreja. A única que depois um pouquinho permaneceu mais firme e duro foi minha filha. E ali, eu falei para o professor Assis: eu tenho que contar isso. Eu tenho que abrir agora para os 85 pastores o que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo. Amanhã eu vou ter que chegar na rádio e terminar esse programa. E o pastor falou assim: professor Assis falou, você está pronta? Eu falei: não, mas vamos lá. E naquele dia, ele até me acompanhou à rádio na parte da manhã, ele me acompanhou, e ali eu fiz a programação, e a menina ligou de novo. E ela pediu o hino, O Amor Rompe Barreiras. Só que aquele dia, o hino falou comigo. Aquele dia, eu prestei atenção no que o hino estava falando. E que eu tinha que, naquele momento, romper as minhas barreiras, romper aquela barreira, por amor a Deus, por amor à verdade de Deus, por amor ao que Ele estava fazendo com a minha vida. E foi exatamente o que aconteceu. E eu terminei o programa de rádio naquele dia e disse: daqui para frente é uma nova vida, depois eu conto para vocês. E o programa terminou. E no dia seguinte, estive com o professor Assis, porque ele começou a me evangelizar, ele começou a me dar estudo bíblico. E eu falei para ele: só, professor, que eu tenho uma novidade. Eu tenho mais 22 pessoas recebendo estudo bíblico da igreja pentecostal. Então, eu abri a garagem da minha casa, e a partir dali nós começamos a ter com essas pessoas estudos bíblicos. E dali eu fui assistir o Tempo de Vencer, uma semana de oração com o pastor Ronaldo de Oliveira na igreja do Capão. E chegando lá, ele fazia apelo, mas eu pensava comigo: mas eu já aceitei, né? Não precisa. Mas eu sentia no meu coração que faltava algo mais, antes de eu enfrentar os 85 pastores. E quando foi, no último dia, praticamente, dessa semana de oração do pastor Ronaldo de Oliveira, um dia antes, numa quinta-feira, eu fui à igreja, assisti a programação, eu estava saindo para cumprimentá-lo, e na hora que eu passei, ele segurou a minha mão e perguntou assim: qual o seu nome? Eu disse: é Fátima. E ele apertou a minha mão. E eu ia saindo, ele segurou a minha mão e eu fiquei. E o meu amigo estava aqui do lado e um outro que estava acompanhando a gente atrás. E o pastor segurou a minha mão e disse para mim assim: dói passar de Saulo para Paulo, mas você vai conseguir, porque a partir de hoje nós estaremos orando por você. E eu disse: amém. E eu comecei a chorar, porque o pastor... Gente, como eu posso explicar para você? Não era ele. Porque o pastor não me conhecia. Ele não sabia a minha história. Ele não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu fui para casa e meus amigos começaram a chorar atrás de mim aqui. Meus 2 amigos começaram a chorar. E falando: você viu? Eu falei: eu vi. Mas eu tenho que ir para casa agora. Fui para casa, liguei para as outras pessoas que nós estávamos no estudo bíblico e disse: vamos amanhã e vamos levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador da nossa vida mais uma vez. E quando foi na sexta-feira, nós voltamos à igreja e naquele dia nós levantamos a mão, todos, e aceitamos Jesus como o único Salvador das nossas vidas, dentro de uma verdade que nós não conhecíamos. E a partir dali começou a nova história. E naquele dia eu falei para o pastor Ronaldo de Oliveira: o senhor viu o que o senhor fez? Ele falou assim: não, irmã, não me lembro. Eu falei: mas o senhor disse para mim. Ele falou: ele não sabia que ele tinha dito. E eu entendi que não foi ele que disse. Quando ele disse: nós estaremos orando por você, não era ele que estaria orando. Então nós fomos, e eu conversei com ele, mas ele não se lembra até hoje daquele ocorrido, e não importa, porque eu tenho mais 2 testemunhas que ouviram junto comigo.
Então, não tem problema dele não lembrar, que eu tenho testemunhas. E eu enfrentei a igreja. Os 85 pastores, eu pedi uma reunião e eu enfrentei. Eu perguntei para o pastor presidente se eu poderia continuar participando da união, sendo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E foi um grande coro. Misericórdia. Um grande coro. Misericórdia. E naquele dia o pastor disse para mim, a partir de hoje, você tem certeza que você quer continuar? Que você vai continuar nisso? Eu falei, pastor, ninguém me deu estudo bíblico da Igreja Adventista. Não foi ninguém que falou comigo da Igreja Adventista. E não foi mesmo. Eu comecei a receber estudo depois. Depois que eu já tinha visto o que acontece. E não teve jeito. Eles não deixaram eu ficar. Me apostataram, disse que eu estava me apostatando da igreja. Me excomungaram. E na hora da saída, vários pastores ficaram de costas para mim. Alguns não ficaram de costas, alguns vieram e falaram comigo, me abraçaram, dizendo que sentia muito a minha escolha. E que um dia eles iam estar orando para que eu abrisse os meus olhos. E eu falei a mesma coisa que a minha irmã tinha dito para mim. Eu também vou orar, que eu espero que um dia Deus revele para vocês o que Ele revelou para mim. A mensagem da Bíblia, a mensagem da palavra de Deus. E saindo dali, eu comecei a estudar com o professor Assis, eu e mais as pessoas. Eu me batizei no dia 3 de dezembro de 2004. Foi o meu batismo no Centro de Treinamento Evangelístico. Ali tinha várias outras pessoas, e depois as outras 22 pessoas também se batizaram. E hoje, graças a Deus e para a glória de Deus, algumas são liderança da igreja, estão lá como líderes da igreja, tocando a igreja no mesmo fervor que a gente tocava a obra. Eu falo para vocês, foi fácil? Não, não foi. Teve muitas coisas? Teve muitas coisas. Eu cheguei até a ser ameaçada de morte. Tanto que o professor Assis até me acompanhou em algumas vezes, porque estava difícil. Eu levei uma surra também de algumas irmãs da igreja no meio da rua. Elas ficaram com tanto ódio de mim que me pegaram e me deram um cacete mesmo. Porque elas confiavam demais em mim. Elas confiavam demais. Nossa, era Deus na terra e eu no céu para elas. Em oração, em jejum, em abrir grupos. Mas eu falei para elas assim, tem o que fazer. Tem umas ainda que permanecem minhas amigas. Outras não mais mesmo, não quer saber mesmo. Mas de tudo isso, eu digo para vocês com toda a certeza do meu coração. A igreja tem falhas? Tem. Tem sim. Eu encontrei várias. Eu encontrei muito desânimo. Eu encontrei muitas coisas. Me disseram muitos nãos na área do evangelismo. Me disseram muitos nãos. Voltei atrás. E quando eu cheguei lá atrás, o Espírito Santo usou um pastor e disse, volta para a tua igreja, volta para onde eu te coloquei. E eu voltei de novo. E Deus em todo o tempo tem me mostrado que essa igreja é a igreja verdadeira. Essa igreja é a igreja que tem a palavra verdadeira dele, revelada 100% a todos nós. Essa igreja é a igreja que abre um leque para o evangelismo. Essa igreja nos dá apoio a toda a instituição, dá apoio ao evangelismo. Tem cursos, tem isso, os pastores abrem para que nós aprendemos. E lá eu não tinha isso. Eu não tinha, nós aprendíamos junto com os homens. Nós aprendíamos ali na raça. E muitas vezes éramos discriminadas por sermos mulher. Muitas vezes. Mas aqui não. Aqui é a palavra verdadeira. E hoje eu entendo, depois dos livros de Ellen White que eu li, que não foram 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, eu estou chegando nos 28. Depois de todos os livros de Ellen White que eu li, eu entendi que as profecias dela são para a nossa igreja. E que tudo o que acontece tem que acontecer.
mas que um dia essa igreja vai levantar a igreja triunfante. Essa igreja vai começar a receber a chuva serôdia. As pessoas vão se avivar ao trabalho. Tem muitas almas aí. Eu estou dando estudo bíblico para pentecostais. Estou dando estudo bíblico. E testemunho também para algumas amigas. Não falo nada, só dou testemunho. Então, igreja, não vamos falar, vamos amar. Se é de outra denominação, abraça, ame. Nunca fale de sábado para eles. Deixa eles aceitar da maneira que eu aceitei, por amor. Que primeiro a gente mostra o amor de Deus e depois a gente ama a Deus. Aceita o sábado como eu aceitei o sábado de Deus. E Deus ainda fez mais pela minha vida. Deus me deu um outro casamento abençoado. Tenho um marido abençoado, que é ancião da igreja em que eu estou. Hoje eu tenho um casamento que Deus sonhou e planejou para mim. Tenho os filhos na igreja. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E o mais lindo de tudo isso é que a minha mãe dormiu no Senhor. E cumpriu o que ela tinha dito. Mas o melhor de tudo foi que Deus cumpriu e está cumprindo na minha vida o que Ele prometeu. Lá atrás. E que essa é uma outra história que um dia eu conto para vocês. Então, permanece firmes. Não desista. Lute para que as pessoas aceitem esse evangelho. Mas não vai na raça. Porque não é por força e nem por violência, é por amor, é por atitudes. Que nós vamos conseguir sim, caminhar a Canaã celestial, levar o evangelho e chegarmos um dia junto com aquela multidão de pessoas. Multidão, com a verdade, até o céu e abraçarmos a Jesus. Então, permanecei firmes, confiantes e nunca desista dessa igreja. Porque ela é a igreja verdadeira. Disso vocês não duvidem nunca na vida de vocês. Amém.